Kelly observava o movimento mecânico e repetitivo das máquinas ao seu redor, enquanto suas mãos dançavam sobre peças metálicas em um ritmo que já não exigia esforço consciente. Anos naquele trabalho a haviam transformado em parte da engrenagem, embora sua mente fosse um oceano de inquietação. Naquele dia específico, a tensão no ar parecia diferente. Sussurros entre colegas indicavam que algo estava prestes a acontecer. O diretor da fábrica, Sr. Álvaro, subiu em uma plataforma improvisada no meio do galpão, com uma voz firme e pomposa, fez o anúncio que mudaria tudo. Seu filho, David, recém-chegado de estudos no exterior, começaria a acompanhar e aprender os negócios da empresa. Kelly sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Um novo chefe era tudo o que ela não precisava. Sem tempo para absorver a notícia, ela mergulhou ainda mais em sua tarefa, como se o metal frio pudesse acalmar o turbilhão interno. Enquanto os murmúrios cresciam ao redor, ela se pegou questionando o que o príncipe herdeiro poderia acrescentar. Seria ele apenas mais um observador privilegiado? Ou alguém que tentaria impor mudanças sem entender o trabalho árduo dos funcionários? A insatisfação dela, que já era constante, atingia níveis ainda mais altos. Ao final do expediente, Kelly sentiu um misto de angústia e curiosidade ao imaginar o impacto que David teria sobre sua rotina já sufocante. O que viria a seguir? Apenas mais pressão? Ou algo completamente imprevisível que poderia alterar o curso de sua vida? Sua mente não conseguia evitar o pensamento sobre as possibilidades, mesmo que a maioria delas fosse perturbadora. A fábrica estava em um frenesi silencioso na manhã seguinte. Comentários ecoavam pelos corredores sobre a chegada iminente de David. Alguns colegas estavam animados, outros, como Kelly, apenas desgastados pela ideia de mais olhos julgadores sobre seu trabalho. Ela manteve o olhar fixo em sua bancada, recusando-se a ser tragada pela curiosidade que parecia consumir todos ao seu redor. Então, ele apareceu. Vestindo uma camisa casual, mas claramente de alta qualidade, David carregava um sorriso que parecia tanto confiante quanto amigável. Kelly levantou o olhar por um instante, apenas o suficiente para perceber que ele não se parecia com o chefe arrogante que ela tinha imaginado. Mas isso não suavizava seu desprezo inicial. Para ela, David era o símbolo de privilégios que ela nunca teve. David fez questão de cumprimentar cada setor da fábrica, com perguntas que soavam genuínas. Quando finalmente chegou à linha de produção, seus olhos pousaram na seção de Kelly. Ela ignorou seu cumprimento, concentrando-se ainda mais no trabalho, enquanto sentia a presença dele pairando por perto. Ele observou seu ritmo, o cuidado nos movimentos, e algo em sua expressão revelou admiração, embora Kelly estivesse determinada a não perceber. Quero entender como funciona essa área, disse David calmamente, para ninguém em particular. Kelly revirou os olhos, exalando em frustração silenciosa. Ótimo! Um aprendiz de chefe, ela murmurou para si, tentando sufocar o calor inesperado que sentiu sob o olhar atento dele. Os dias seguintes foram marcados por uma presença constante, para Kelly, irritante de David na sua sessão. Ele fazia perguntas pontuais sobre os processos, observava atentamente cada detalhe. Para a frustração de Kelly, apontava sugestões. Apesar de algumas ideias parecerem sensatas, ela recusava-se a reconhecê-las.
Para ela, a intervenção dele era um lembrete gritante de sua posição privilegiada. Você acha que entende esse trabalho apenas porque leu sobre ele em livros? Alfinetou Kelly, em uma rara explosão de franqueza. David ficou em silêncio por um momento, mas ao invés de recuar, respondeu com um tom calmo: Não, mas estou aqui para aprender. E talvez, juntos, possamos melhorar isso. Suas palavras deveriam ter acalmado os ânimos, mas só fizeram Kelly sentir-se ainda mais desconfortável. Enquanto isso, os colegas de Kelly começaram a murmurar sobre a atenção que David parecia dedicar exclusivamente à área dela. Isso gerava um misto de curiosidade e ciúme nos corredores da fábrica. Kelly, no entanto, apenas sentia o peso da tensão se acumulando não apenas entre ela e David, mas também com os outros. No fim daquele dia, David deixou um caderno de anotações sobre a mesa de Kelly, com um bilhete preso ao topo: ideias para discutirmos juntos, se você tiver tempo. Kelly segurou o caderno, dividida entre jogá-lo fora ou abrir suas páginas. Enquanto caminhava para casa naquela noite, ela não conseguia decidir o que a irritava mais: as sugestões dele ou o leve fascínio que começava a sentir. David caminhava com atenção pela linha de produção, observando cada movimento como se estivesse tentando absorver não apenas a técnica, mas o desgaste silencioso que os trabalhadores carregavam. Ele parecia ter um interesse particular por Kelly, embora tentasse ser discreto. Durante uma manhã especialmente agitada, ele se aproximou ao notar que Kelly estava lutando para dar conta de uma tarefa urgente. "Precisa de ajuda?" perguntou, com uma calma que contradizia o caos ao redor. Kelly quase riu. "Você, ajudar aqui? Acho que isso não está no seu treinamento de luxo", respondeu, sem esconder o sarcasmo. Mas, para sua surpresa, David arregaçou as mangas e começou a organizar peças ao lado dela. O gesto, ainda que pequeno, abalou a resistência de Kelly. Mais tarde, enquanto revisavam um problema técnico em uma das máquinas, David se pronunciou: "É incrível o quanto vocês fazem aqui, mesmo com recursos limitados. Ninguém lá fora sabe disso." Kelly desviou o olhar, tentando evitar que seu coração amolecesse com a sinceridade dele. Algo no jeito de David começava a desarmar suas defesas. Ao final do dia, Kelly se pegou pensando na interação, no calor inesperado que sentiu ao perceber que ele não era o chefe arrogante que ela imaginara. Seria genuíno? O próximo dia prometia respostas. A fábrica preparava um pequeno evento interno para celebrar mais um trimestre de produção concluído. Era um raro momento de descontração entre os trabalhadores, e Kelly quase não foi, mas acabou convencida pelos colegas. "Só para espairecer", disseram. Ela vestiu algo simples, mas arrumou os cabelos, um detalhe que nem ela sabia exatamente por quê. David estava lá, em meio aos trabalhadores, sem qualquer formalidade. Ele parecia genuinamente interessado nas histórias das pessoas, mas seus olhos vagavam, como se procurassem alguém. Quando finalmente cruzaram com os de Kelly, havia uma suavidade naquele olhar que fez seu coração acelerar. "Não sabia que você vinha", disse ele, ao abordá-la com um copo na mão. "Nem eu", respondeu Kelly, mantendo a defensiva, mas sem conseguir evitar um leve sorriso. Era difícil ignorar a presença de David. Ele tinha algo que desarmava sua resistência, mesmo que ela lutasse contra isso. Enquanto conversavam longe do barulho, Kelly descobriu um lado de David que não imaginava. Ele compartilhou como sua infância foi solitária,
com pressões constantes para se preparar para um futuro que ele nunca escolheu. Às vezes, parece que estou vivendo um roteiro escrito por outra pessoa, confessou. Kelly se viu identificada. Sua vida na fábrica também parecia um ciclo que não lhe pertencia. Entre palavras e silêncios, uma conexão inesperada surgiu. Era como se as camadas que ambos carregavam começassem a cair, revelando suas vulnerabilidades. No entanto, quando David tocou levemente o braço de Kelly, ela se afastou. Isso não é uma boa ideia, disse, sua voz trêmula. David sorriu, compreensivo. Talvez não seja. Mas você não precisa decidir isso agora. Ele se afastou, deixando-a sozinha com um turbilhão de emoções e uma vontade inexplicável de que ele voltasse. Era uma tarde abafada na fábrica quando uma falha inesperada em uma das máquinas importantes paralisou parte da produção. Kelly já estava acostumada a lidar com problemas técnicos, mas desta vez, o desafio parecia maior do que o normal. Para sua surpresa, David apareceu ao seu lado, determinado a ajudar. "O que podemos fazer?" ele perguntou, sem hesitação. Kelly revirou os olhos. "Nós? Acho que eu vou resolver isso como sempre faço", respondeu, mas havia um traço de cansaço em sua voz. David, no entanto, permaneceu firme, ajudando a identificar o problema e sugerindo soluções baseadas em suas observações recentes. Juntos, eles conseguiram reiniciar a máquina e evitar um desastre maior. Durante o processo, Kelly percebeu algo que tentou ignorar. David não estava apenas tentando mostrar eficiência, ele realmente se importava. Enquanto os dois trabalhavam juntos, os outros colegas começaram a reparar na proximidade entre eles. Comentários começaram a circular pelos corredores, alguns inofensivos, outros carregados de ciúme e insinuações. Kelly sentiu o peso das opiniões ao seu redor, mas o mais difícil era encarar seus próprios sentimentos. Porque, apesar de tudo, David parecia diferente agora. Em um momento de pausa, David olhou para Kelly e disse: "Você tem uma força incrível, sabia? Essa fábrica não funciona sem você." Kelly desviou o olhar, sentindo o coração acelerar. "Você está tentando me agradar?" perguntou, tentando esconder a emoção na voz. David sorriu, mas não respondeu. Era o tipo de silêncio que falava mais do que as palavras. A tensão entre os dois havia atingido um ponto de ebulição, não apenas nas interações, mas também nas emoções. Kelly sabia que algo estava mudando, mas ainda não conseguia definir o que. Kelly sentiu o peso dos olhares sobre ela mais do que nunca. Cada passo que dava pela fábrica parecia carregar murmúrios e julgamentos. Os comentários sobre sua proximidade com David estavam fora de controle, alimentados por um misto de curiosidade e maldade. Era como se sua vida privada agora fosse o principal entretenimento do local. Uma colega, conhecida por falar demais, não perdeu tempo. "Kelly, você tem ideia do que estão dizendo por aí?" "Que David? Bem, que ele está interessado em você." Kelly fingiu não se abalar, mas seu coração apertou com a incerteza. Será que todos esses boatos eram a única coisa que restaria dessa confusão? Ela estava começando a se decidir. "Preciso procurar outro emprego. Está ficando insuportável aqui." Naquela noite, David pediu para conversar com ela, longe de olhares curiosos. No pátio vazio da fábrica, ele abriu o coração. "Sei que minha presença tornou as coisas mais difíceis para você. Não era a minha intenção."
Sua voz era calma, mas carregava uma sinceridade que a desarmava. Eu sinto algo por você, Kelly. Algo que nunca senti antes. Kelly ficou sem palavras, encarando o chão. David, nossa vida não é um conto de fadas. Você não sabe o que é viver com o peso de escolhas limitadas, respondeu, sua voz trêmula. Ele se aproximou, mas respeitou o espaço dela. E se juntos pudermos escrever nosso próprio roteiro? A dúvida corroía Kelly. Estava pronta para arriscar tudo? Entre o desejo por liberdade e os sentimentos conflitantes por David, ela sabia que uma decisão precisava ser tomada, e que mudaria suas vidas para sempre. A manhã estava pesada, como se o ar carregasse o peso das decisões que pairavam no horizonte. Kelly chegou mais cedo à fábrica, mas desta vez, com um papel dobrado em suas mãos. Era sua carta de demissão. Enquanto atravessava o chão de produção, a familiaridade do ambiente parecia se dissolver com cada passo. Isso não era mais sua casa. Ela estava pronta para buscar algo novo. David a encontrou antes que ela entregasse a carta. Seus olhos estavam cansados, mas firmes. Eu não vim aqui só para aprender sobre a fábrica. Vim para aprender sobre o que realmente importa, disse ele, surpreendendo Kelly. Antes que ela respondesse, ele anunciou a todos: hoje é meu último dia. Vou seguir outro caminho, assim como Kelly. Seu pai aceita a decisão, com uma triste expressão de surpresa, mas como se preocupa com o bem-estar de seu filho, entende a decisão. Após alguns dias de muita conversa e planos, Kelly vai até o apartamento de David para um jantar romântico. Eles se beijam e selam sua paixão com uma noite incrível de amor. No final, eles deixaram a fábrica juntos, olhando para o horizonte, prontos para recomeçar. O futuro era incerto, mas, finalmente, era deles.